Então, boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar hoje a nossa série de lives do programa do PPG-FPPI. Hoje nós vamos conversar sobre a formação de professores em tempo de educação de forma remota, né? É a nossa primeira live promovida pelo programa e vamos contar com a presença de dois dos nossos professores. Então, o professor doutor Paulo César Marques de Andrade Santos. O professor Paulo, ele é licenciado em pedagogia, é doutor em educação e docente do nosso programa PPG-FPPI. E o professor doutor Marcelo Silva de Souza Ribeiro. O professor Marcelo é psicólogo, também é doutor em ciências da educação e também é nosso docente do PPG-FPPI. Gostaria também de iniciar a fala saudando a todos os pedagogos. O professor Paulo está aqui representado, né? Representando a classe, né? Os professores vão falar um pouquinho sobre suas visões, cerca de 20 minutos cada um, e depois a gente pode abrir para as perguntas. Professor Paulo, a palavra é sua. Professora Mariane, professor Marcelo, boa noite. É uma satisfação em dividir esse momento com profissionais que têm contribuído para o desenvolvimento com qualidade da educação superior no Vale de São Francisco, sertão de Pernambuco e da Bahia. Gostaria também de parabenizar os pedagogos e pedagogas pelo seu dia, profissionais que têm ajudado brasileiros de todas as localidades em seu processo formativo. Falar sobre formação de professores em tempo de educação remota não é fácil, é um tema complexo, no entanto, é oportuno pelo debate em torno do uso de uma ferramenta importante no auxílio no processo formativo, quando usado de forma responsável, que é o ensino de forma remota. Gostaria de iniciar minha fala falando em formação de professores e lembrando que essa formação ela se divide em dois períodos distintos. A formação inicial, quando o aluno ingressa à universidade, na instituição de ensino superior, e a formação continuada. Não é? A formação inicial, em qualquer lugar do mundo, é prerrogativa do Estado. É o Estado que define e habilita o profissional. É o Estado que define o perfil do médico, do dentista, do engenheiro, do psicólogo, do professor, enfim. E o faz por meio de documentos de referência, como as diretrizes curriculares nacionais. Esses documentos definem a carga horária mínima, que se divide em núcleos de formação geral, núcleo de formação específica e núcleo profissionalizante. Esse mesmo Estado que define o perfil do profissional formado pelas instituições de ensino superior é o mesmo Estado que avalia a qualidade do processo formativo. É o mesmo Estado que avalia a qualidade do ensino dessas instituições. É aqui que reside o perigo do ensino remoto. O ensino remoto põe em risco o que nós chamamos de contrato pedagógico. O que é esse contrato pedagógico? Ele consiste na garantia da qualidade do ensino e a garantia da qualidade da aprendizagem e, ao mesmo tempo, nesse processo, envolve professores, estrutura institucional e alunos. Agora vem a questão. Por que eu olho com uma certa resistência ao ensino remoto? É que, observe bem vocês, parte significativa dos professores da modalidade presencial não trabalham e não estão habilitados para trabalhar com seus alunos remotamente. Por outro lado, parte significativa dos estudantes ou não tem acesso à internet, ou não tem um computador, ou são donos de um portátil que nem sequer suportam um editor de texto, como os smartphones, por exemplo.
não há suporte institucional que garanta a fidelidade e a qualidade da recepção dos dados e transmissão de dados e os backups das informações que são trabalhadas. E com tudo isso, ainda temos mais um agravante. Na formação inicial, todo o processo didático-pedagógico é acompanhado pela coordenação pedagógica de curso. Na proposta do ensino remoto, essa figura institucional e tão importante desaparece, fragilizando ainda mais o contrato pedagógico. Se fragiliza o contrato pedagógico, fere o direito educacional e qualquer sujeito que se sentir prejudicado pode arguir em juízo. Então, esse é o grande risco, não é, do ensino remoto. O ensino remoto pode impactar, no curto prazo, na avaliação de competências e habilidades requeridas pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes ENAD. Pasmem vocês, nós seremos avaliados agora no mês de novembro, já tem data prevista para a prova do ENAD. Em plena pandemia, não é, as instituições se adequando a esse momento por conta do isolamento social, nós estamos sendo chamados para, em breve, enviar a relação de nossos alunos para o INEP, já nos preparando para esse momento de avaliação institucional. E a médio prazo, isso é curto prazo, curtíssimo, porque novembro está aí, e esses alunos que estão em casa, em isolamento social, eles vão ser avaliados. Não é? Tomara que não, tomara que aconteça a mesma coisa, a mesma discussão com a ENAD, e que isso seja prorrogado mais adiante. Mas precisamos estar preparados para vir nossos alunos serem avaliados no mês de novembro. Além desse impacto a curto prazo, nós temos aí um impacto a médio prazo, que é a avaliação das competências e habilidades requeridas no Exame Nacional do Ensino Médio, que desde 2016 passou a ser considerado na avaliação como marco inicial ou indicador de diferença, não é? É o marco, a entrada, é o conceito de entrada dos nossos alunos no ensino superior. Quando ele entra, o seu conceito ENAD o acompanha e ele vai ser verificado como uma diferença quando ele faz o ENAD. Então, ele entra com o conceito do ENAD ou com o conceito do Enem e termina com o conceito do ENAD. A partir da subtração de um e outro, você vai ter ali, então, um coeficiente de aprendizado, ou seja, o quanto impactou na vida daquele estudante o ensino superior. O risco de trabalhar remotamente é muito grande, porque não garante a qualidade formativa e ainda põe em risco o conceito do curso. Nesse sentido, vejo com estranheza a orientação dada pelo Ministério da Educação para o uso do ensino remoto em substituição ao presencial na formação inicial. Parabenizo o posicionamento da Universidade de Pernambuco e outras universidades pela sobriedade e cautela diante dessa orientação, considerando as condições do seu corpo discente, corpo docente e estrutura de apoio. E para concluir a minha fala inicial, e ainda falando em conceitos, não podemos confundir a educação à distância, que é uma modalidade de ensino com infraestrutura própria, com professores e suporte apropriado, com ensino remoto, que é uma condição precária que se impõe ao professor para justificar qualquer outra coisa menos o ensino de qualidade. Então, quando se fala em educação ou informação, e quando falamos
em formação inicial, temos que ter por certo, não é, que é primazia do Estado essa formação, é o Estado que define o perfil dos seus profissionais e é o Estado que avalia a qualidade do ensino ministrado pelas instituições. Precisamos ter cuidado, precisamos ter cautela no uso do ensino remoto, porque ele vai impactar diretamente na qualidade do ensino ministrado. E isso não prejudica apenas o contrato pedagógico que se realiza na qualidade do ensino ou na qualidade do aprendizado do nosso aluno, mas também vai impactar diretamente no conceito de curso. Imagine vocês uma instituição que já vem tentando se erguer de um conceito 2, de um conceito 3, buscando de uma forma ou de outra um conceito melhor, para o seu curso, se defronta com a pandemia e se defronta com o Ministério de Educação insensível, que não conhece a realidade brasileira, que não conhece a realidade do seu povo, insistir em manter as avaliações externas, as avaliações institucionais, sabendo que é o próprio Estado que vai sofrer com as consequências dessa avaliação. A não ser que tenha uma lógica privatista por trás disso, a não ser que haja uma lógica privatista por trás dessas ações inconsequentes do Ministério. Mas vamos lá. Falei da formação inicial. Vamos falar da formação continuada, que é a formação que se inicia no dia seguinte em que o aluno ele cola grau, ou seja, no momento que ele está habilitado para o exercício da profissão. Ali começa a formação continuada, que só vai terminar depois da publicação no Diário Oficial da sua aposentadoria. Ou seja, a formação continuada é para a vida toda. Não é? Nesse sentido, nessa perspectiva, nós podemos aí, então, abrir um espaço e olhar o ensino remoto de uma outra maneira. Podemos olhar o ensino remoto sob um outro prisma. Quando se fala em formação continuada, excetuando aqui os cursos em estrito senso, que, embora seja de formação continuada, passam por contínua avaliação do Estado por meio da CAPES, esses carecem de professores habilitados para o ensino remoto, de alunos com condições de acesso às informações que promovam o aprendizado e o acompanhamento da coordenação que garanta uma formação de qualidade. Excetuando o estrito senso, que são os cursos de mestrado e doutorado, que também se enquadram no processo de avaliação tal qual o ensino de formação inicial, tirando o estrito senso, eu parafraseio aqui o poeta quando ele diz o seguinte: toda forma de aprendizado vale a pena. A formação continuada, ela contribui, o ensino remoto na continuação, na formação continuada, contribui muito para o aperfeiçoamento pessoal do profissional. Não é? É interessante porque você pode fazer orientações com seus orientandos, por exemplo. Você pode fazer reuniões remotamente com grupos de pesquisa. Então, é uma ferramenta interessante para você trabalhar na perspectiva da extensão e trabalhar na perspectiva da gestão e trabalhar na perspectiva da pesquisa. Nesses 3 pilares, a utilização das ferramentas remotas, elas auxiliam muito no andamento da administração, da pesquisa e da extensão. Tenho ressalvas com relação à formação inicial e à utilização dessa ferramenta na formação inicial, porque ela é danosa e ela pode prejudicar não só a relação ensino-aprendizagem, porque, de um lado, você tem um professor
que ele não tem o traquejo, ele não foi formado para utilizar essa ferramenta, e, por outro lado, você tem um aluno que, muitas vezes, ele não tem aí a expertise e não tem as condições de acesso às informações de qualidade e ele concretize o seu aprendizado. Uma outra questão, saindo dessa questão do ensino inicial e de formação inicial, de formação continuada, é a questão da inclusão. E aí eu não vejo apenas daqueles que não têm acesso, mas também aqueles que são deficientes. Os alunos deficientes, eles, sem ter o acesso à instituição de ensino, nem o ensino remoto vai favorecer o seu aprendizado, nem o próprio espaço familiar, porque carece de profissionais que façam esse acompanhamento. Então, são questões que precisamos levar em consideração e pautar sempre pelo bom senso. Mais uma vez eu digo, parabenizo aqui as universidades que, com cautela, resolveram, então, não atender ao decreto ministerial, à portaria ministerial, e resolveram aguardar mais um tempo em respeito a todas essas impossibilidades e dificuldades. Retorno a palavra a Mariane, para que ela possa fazer as suas considerações. Mariane. Então, agradecer ao professor Paulo, né, pela explanação. Algumas perguntas foram surgindo, principalmente no nosso Instagram, porque a gente está ao vivo tanto pelo Facebook como pelo Instagram. Mas a gente junta tudo e no final, após a fala do professor Marcelo, aí sim eu passo as perguntas para vocês, tá ok? Então, vou pedir agora para o professor Marcelo falar um pouquinho sobre a nossa temática dessa noite. Olá. O professor Marcelo, aí sim eu passo as perguntas para vocês, tá ok? Então, vou pedir agora para o professor Marcelo falar um pouquinho sobre a nossa temática dessa noite. Professor Marcelo, aí sim eu passo as perguntas para vocês, tá ok? Então, vou pedir agora para o professor Marcelo falar um pouquinho sobre a nossa temática dessa noite. Professor Marcelo. Olá, gente. Deu um delay aqui, eu fiquei sem saber se estava no tempo certo da fala, mas eu vou arriscar. Eu estava reparando aqui no Face e no Instagram, né, onde a gente está sendo transmitido. Eu vou estar virando o rosto aqui para poder olhar algumas coisas, para acompanhar aqui a linha do raciocínio, né? Mas eu quero também agradecer essa iniciativa, né, do programa do qual eu faço parte, que é o Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares da Universidade de Pernambuco, campus Petrolina. Eu, como professor da Univasf, faço parte do quadro docente efetivo desse programa com muito orgulho. Eu gosto de estar fazendo parte, né, de uma proposta de formação de professores no nível estrito senso, e gosto muito de trabalhar com os meus colegas da UPE. Eu sinto que a gente tem aí uma missão muito importante aqui na formação de professores. E também quero parabenizar, né, aos pedagogos por esse dia, que é, antes de mais nada, assim, um dia de luta, né? E um dia de luta assim, muito especial. E nada mais oportuno do que a gente travar essa discussão, ter esse momento aqui de explanar algumas ideias e depois abrir, né,
o espaço aí para as perguntas, para os questionamentos e tal, nesses ambientes virtuais, nessas redes sociais. Então, acho que é bem oportuna essa temática, que é a formação de professores em tempos de educação de forma remota, nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo. Coincidentemente, lá na Univasf, na Universidade Federal do Vale do São Francisco, nós estamos também com esse tensionamento dessa discussão, né, das atividades remotas, inclusive por meio do sindicato SIM de Univasf, nós vamos estar promovendo um seminário onde vamos estar discutindo isso, né, esses aspectos, essas condições, o que envolve, né, as implicações disso. Acho que as universidades, de um modo geral, estão bastante, principalmente as públicas, estão bastante sensíveis a essa discussão. Eu tenho acompanhado também algumas redes das escolas que os meus filhos estudam, de pessoas que eu conheço, de filhos de pessoas que eu conheço, mas também tenho participado de algumas ações e conversado com alguns professores das redes, principalmente daqui da região, né? Então, assim, a minha fala ela vai estar mais direcionada à questão da educação remota, propriamente dita, mas, inevitavelmente, também vou estar falando sobre a formação, né? E eu vou muito na linha do professor Paulo, do que o professor Paulo Marx acabou de colocar, mas trazendo perspectivas um pouco diferentes, né? Mas seguindo essa mesma linha de raciocínio, ou seja, apontando aí algumas dificuldades, alguns problemas, mas também vendo em que medida essa situação possa ser uma situação onde a gente, como professor, nós que fazemos parte de instituições de ensino, enfim, como nós possamos sair, atravessar, né, esse momento de uma forma mais enriquecida. E aí, eu acho que uma coisa importantíssima, inclusive partindo da minha própria experiência de colegas e também do que a gente tem participado dos eventos e enfim, das discussões e tal, das leituras, é que todos nós estamos aprendendo, né? E isso, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então, colegas que não faziam uso de rede social por N razões, né? E que estão utilizando as redes sociais como forma, não necessariamente de dar aula, mas como forma de estar em contato com as outras pessoas, como forma de fazer reuniões dos projetos. Então, de alguma forma, ou está ligado às questões de vínculos afetivos, ou está ligado também à questão do trabalho, mas não necessariamente à aula. No caso da nossa universidade, da Univasf, nós não estamos tendo aula, mas as atividades de projetos, as reuniões, elas continuam. Então, via essas redes sociais e via outros aplicativos, uso de dispositivos, recursos, né? Por exemplo, eu tenho orientado alguns projetos e tivemos que adaptar uma série de recursos para as atividades online, né? Então, desde grupo focal online, utilização do questionário via o Google Form, o conhecimento desses ambientes de webconferência, de reunião, os vários que existem aí. Então, isso tem provocado muita coisa e que os professores eles têm aprendido, né, a lidar com esses instrumentos, né, com esses aplicativos, com esses dispositivos. E a gente esbarra numa coisa, né, que o Paulo Freire ele já trazia assim, como algo muito caro, que do educador, no caso do professor, ele não perder essa capacidade de estar aprendendo, né, de ser um eterno aprendiz. Às vezes o professor ele se acomoda. Eu acho que nessa situação que os professores estão vivendo, né, eles estão buscando, eles estão num processo intenso de aprendizagem. Então, acho que isso é uma coisa interessante para a gente estar marcando aí. E aí tem uma implicação, né, que na medida em que a gente
se reconhece enquanto aprendiz, um professor que está nesse processo intenso de aprendizagem, ele também vai vivenciar a sua humildade, né? Eu não sei, eu não conheço isso direito. Então, esse reconhecimento da humildade, de que não sabe, Tá ouvindo, Paulo? olá, Oi, Paulo. Oi, Marcelo. Tá ouvindo? pronto, estou ouvindo. Pronto. Porque caiu aqui o StreamYard. Tá Mas ok, agora pode voltar. Pode voltar, Marcelo. tudo bem. Já está no ar? Olá, pessoal. Tivemos uma queda, né? E isso aí é uma coisa que é interessante também, né? Porque demonstra, né, o quanto ainda essas atividades são vulneráveis a esse tipo de situação. E a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas eu estava falando da humildade, né, do professor, do aprendiz, e que isso também, nesse processo de busca, né, de aprender, isso mexe também com a questão da relação do saber e poder do professor. Então, são experiências formativas que são interessantes aí. Então, a gente está vivendo assim, um momento assim, de grande laboratório, né? Um momento de grande laboratório onde a gente tem experimentado muitas coisas, mas não só onde a gente tem experimentado coisas, né, tipo um aplicativo, um software, um dispositivo, mas a gente também tem a gente está sendo forçado a trabalhar sobre outros conceitos, né? Outras compreensões. Então, por exemplo, quando a gente pensa em processo ensino-aprendizagem numa sala de aula convencional, a gente não pode simplesmente transpor isso para uma atividade remota. Então, são outros parâmetros, né? Então, são outras formas da gente compreender o processo de ensino-aprendizagem, o tempo da aula, né? O formato, como é que isso vai se organizar. Então, acho que tem muitas coisas aí que fazem com que a gente saia da caixinha, né? E aí eu criei um tópicozinho aqui que eu acho que é interessante, que é assim, o que temos aprendido, né? E o que precisamos considerar, né? E aí a gente está falando de atividades remotas num tempo de pandemia, né? Então, a gente não é não é qualquer situação, não é por uma livre adesão, né? É por uma contingência. A gente está num momento de pandemia. E esse momento de pandemia, eu tenho costumado dizer assim, que faz com que a gente esteja vivendo numa outra dimensão, né? Numa dimensão de tempo, numa dimensão de espaço, mas numa dimensão de disposição também diferente. Então, o tempo é outro. Então, a gente às vezes não sabe que dia é hoje, né? A gente às vezes troca o dia pela noite.
né? A gente se embaralha um pouco com a rotina, o espaço, que é essa coisa do home office, né? Então, é minha casa, mais ou menos, mas ao mesmo tempo é o espaço de trabalho dos estudantes. É o espaço dele de estar com os colegas, de estar com o professor, mas é a casa dele, é o quarto dele. E, às vezes, na casa, tem outras pessoas, são outras dinâmicas que se misturam. Então, esse espaço, ele é um outro espaço e que isso precisa também ser considerado. A questão da disposição também, né? A gente está desenvolvendo uma pesquisa numa escola aqui em Juazeiro, então os alunos têm dado alguns feedbacks para a gente de como é que eles estão via WhatsApp, e quase todos dizem isso, que vivem picos, né? Tipo uma roda gigante durante o dia. Então tem momentos que se sentem muito ansiosos, às vezes tristes, saudosos, entediados, às vezes até com depressão, ou uma tristeza, melhor dizendo. Então, assim, são flutuações assim muito comuns, ou quase todas as pessoas estão vivendo. Então, isso afeta a nossa disposição. Então, é uma outra dimensão. Então, pensar as atividades remotas nesse contexto de pandemia é necessário que a gente leve em consideração isso, né? E aí eu acho que tem desdobramentos, né? Quando a gente considera todas essas situações, acho que tem alguns desdobramentos aí do ponto de vista pedagógico, né? Digamos assim. Acho que o primeiro deles, eu estou listando não numa ordem hierárquica, mas para a gente só é o que me veio à cabeça e a forma como eu anotei aqui. Então, acho que é importante assim a gente pensar a importância da rotina, né, para a organização justamente do tempo e espaço, para a demarcação das coisas, né, mas não como a gente faz na escola, né? Então, a rotina, pensar numa rotina, né, de relação com o mundo escolar, mas não de sobremaneira como acontecia na escola. Dois, trazer mais a ludicidade, né, mais os aspectos lúdicos, né, nessas atividades remotas, nessa vinculação com a escola. Eu acho que é muito importante. Assim, quando eu falo lúdico, não necessariamente assim de jogo e brincadeira, mas da leveza, da conversação, né? Eu acho que isso tem que estar muito presente, né? Até porque esse período, né, de atividade remota, ele não pode reproduzir a lógica, pelo menos não deveria reproduzir a lógica conteudista e de informação como havia antes, né, de 4, 5 horas de atividades escolares presentes na escola, mais 2, 3 horas de atividades em casa, mas definitivamente isso não pode ser reproduzido. Então, a ênfase não é desprezar os conteúdos, as informações, mas a ênfase ela deve estar mais voltada para o vínculo, para o cuidado, né? Para a própria explicitação dessa experiência que os alunos estão vivendo, o que eles estão aprendendo, como eles estão aprendendo, né? O que eles se interessam, né? Atividades mais dinâmicas via os dispositivos, os recursos, né? As aulas online, e aí é importante que os professores aprendam muito com os alunos, porque eles é que vão dizer o que está dando certo, o que não está dando, o que é melhor, o que não é. Então, por exemplo, atividades online de muito tempo, uma aula expositiva, como a gente fazia na sala de aula, de 1 hora, 2 horas, 3 horas até, é totalmente não recomendável, né? Então, as atividades online elas devem ser intermitentes, com curto período de tempo, privilegiando mais a interação. Então, o vídeo do professor, o professor falando diretamente com o aluno, se possível, né? Mesclar atividades sincrônicas, que são atividades online, com atividades assincrônicas, que são aquelas que a gente, por exemplo, grava um vídeo, bota no YouTube e depois o aluno vai assistir lá no tempo que for possível para ele, né? E acho que essas atividades remotas elas vão legar, né,
experiências aí interessantes para, num período pós-pandemia, né, a gente caminhar no sentido de um ensino mais híbrido. Quer dizer, o que é que a gente pode aproveitar melhor, né, do ensino online no ensino mais convencional, chamado presencial. Então, porque isso já faz parte, né, do cotidiano da vida da gente. Então, como é que a gente pode, o que é que a gente pode aproveitar de melhor para a gente pensar aí já num pós-atividade remota, pós-pandemia, né? Buscando, então, tendo essa orientação do ensino híbrido. Mas existem muitos perigos nisso tudo, e o professor Paulo Marx ele já trouxe alguns desses, apontou isso que eu estou chamando de alguns desses perigos, né? Eu acho que uma questão basilar, eu tenho falado isso em algumas lives, em alguns momentos, uma questão basilar é que o Brasil, dos países democráticos, ou dito democrático, é o mais desigual, né? Ou que tem mais desigualdade social. Então, a gente precisa, né, mais do que nunca, olhar para a gente brasileira. Então, as escolas, né, os professores, os pedagogos, a sociedade de um modo geral, precisa olhar para si, precisa olhar para a própria sociedade. Então, qual é a realidade do meu aluno, dos nossos alunos, né? Então, certamente, se eu falo daqui de Petrolina, de Juazeiro, né, é uma realidade bem diferente se eu trago uma realidade do sudeste do país. Eu estou falando do aluno que mora no centro de Petrolina, na periferia de Juazeiro, é de uma escola de classe média, é de uma escola do campo, localizada na zona rural, né? Que classe social pertence meu aluno? Ele tem acesso a esses dispositivos, à internet? Então, é urgente, é necessário que a gente olhe, né, para a gente, ou seja, para os nossos alunos, para que minimamente a gente tenha um pouco de sensibilidade e adeque e saiba adequar essas atividades remotas, né? Uma outra questão, e a gente acabou de presenciar aqui, né, com a interrupção, é que as novas tecnologias da informação e comunicação, elas conectam, né? E elas transpõem barreiras, e elas ajudam a aproximar pessoas que estão geograficamente distantes. Mas, ao mesmo tempo, né, e isso é importante, né, as novas tecnologias da informação e comunicação, elas acentuam também a desigualdade, né? Acentuam muito mais a desigualdade, né? Vejam o que está acontecendo agora, o que está em andamento, né? Com os alunos que estão se preparando para o Enem, né? Se antes, digamos, a desigualdade era assim, né, daqueles que estudavam em escolas diferentes, mas escolas presenciais, agora, com as atividades remotas, essas distâncias aumentaram muito, né? Porque o aluno de classe média alta, vai ter acesso a uma internet de qualidade, né? Os professores vão estar mais assessorados, a escola vai instrumentalizar mais, mesmo que a gente faça crítica, né, a proposta conteudista, mas esses alunos vão estar mais instrumentalizados, né, para responder ali a prova do Enem do que os alunos que têm uma dificuldade material, econômica de acesso. Então, as novas tecnologias da informação, elas, por um acesso livre e espontâneo, né, sem uma interferência ou mediação do Estado, elas podem ser mais perigosas, porque podem acentuar a distância. Então, daí a necessidade, né, do Estado, né, porque não vai ter outro mediador na sociedade, não vamos pensar que a iniciativa privada, livre e espontaneamente, vai fazer a mediação dessas grandes desigualdades, e aí eu não estou me referindo à desigualdade de um ter acesso a uma marca, um modelo de um celular e o outro não. Eu estou falando de condições básicas, né? Por exemplo, de acesso à internet, que é uma condição básica, é como acesso à energia hoje, é como acesso à água hoje, tá? É como um alimento hoje, porque sem isso você está por fora, né? Você está alijado do processo, né? Eu acho que um outro problema também que a gente tem que encarar aí para a gente, nesse momento transitório, mesmo que seja transitório, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não estar alimentando a narrativa,
né, de uma educação predatória EAD, né? Então, a gente sabe como a educação à distância ela se consolida no Brasil. Ela se consolida de uma forma muito predatória. Tardiamente, o Estado assume a educação à distância, mas, inicialmente, é uma iniciativa privada predatória, né? Então, a gente tem que ter cuidado de não estar criando um terreno fértil para, depois desse processo, né, a gente sucumbir numa situação muito mais precária, né, para a condição de trabalho do professor, para a oferta desse serviço, se eu estou me referindo à iniciativa privada, né? Um outro problema também gravíssimo que estamos vivendo, o professor Paulo já trouxe isso, tanto na iniciativa privada, na rede privada, quanto na rede pública, é que, por N razões, né, por insensibilidade, ou dificuldade das redes se refletirem, por ser um caminho talvez aparentemente mais fácil, estão reproduzindo, né, o modelo conteudista de informação, replicando ele nessa situação remota. Então, os professores, eu tenho acompanhado alguns, se eles estavam já em um processo de adoecimento, agora que eles estão realmente muito adoecidos, né? E os alunos, por sua vez, né, não conseguem produzir sentidos e significados nesse tipo de relação. Então, é algo completamente irracional, do ponto de vista científico, nada é efetivo, quer dizer, não tem nenhum efeito do ponto de vista da aprendizagem, a não ser, né, de justificar que o conteúdo está dando, que o professor está trabalhando, que o aluno está se ocupando, né, que está dando uma resposta às secretarias de educação, ao Conselho Nacional, ao MEC, né, mas é algo completamente irracional, né? Então, eu vejo como um outro perigo que, pelo menos da forma como algumas redes têm lidado com as atividades remotas, tem aprofundado o processo de adoecimento, tanto de professores quanto de alunos. Então, resumindo, né, acho que esse período de atividade remota é um período assim rico em termos de experiência, onde nós, professores, podemos aprender, os alunos podem aprender, as escolas podem ser repensadas, os modelos podem ser repensados, mas, ao mesmo tempo, né, é algo muito perigoso, é algo que já está descambando, como eu falei, para um adoecimento, e aí a gente precisa separar o joio do trigo, né? Então, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, o que é que pode estar adoecendo, o que pode estar precarizando, o que pode ser interessante, como é que a gente está aprendendo, né, de uma forma saudável, como é que a gente, como professor, pode estar nesse processo de formação continuada em serviço, né, de uma forma salutar. É isso. Agradecer ao professor Marcelo também pelas considerações, né? Aproveitar, pedir desculpa, né? O professor Marcelo já pediu desculpas, mas a gente reforçar. Então, a gente está fazendo essa transmissão na plataforma do StreamYard, e é uma plataforma que, ao mesmo tempo, a gente está transmitindo pelo Facebook e pelo Instagram. Então, houve um momento em que realmente a plataforma caiu e a gente voltou e retomou aí novamente. Vem bem a calhar com a nossa temática, inclusive, né? Então, agora, nós vamos passar para as nossas perguntas. Então, nós fomos recebendo perguntas, né? Inclusive perguntas do Instagram também. As perguntas do Instagram a gente não consegue linkar aqui, mas a gente foi anotando aqui o que foi aparecendo lá no Instagram, para aí os nossos professores nos responderem. Então, uma primeira pergunta aqui que apareceu para a gente é justamente perguntando: o ensino à distância no Brasil, quando quase metade dos brasileiros não possui internet em casa, funciona? Aí eu não sei como é que vocês querem fazer, querem cada um responder, como é que vocês preferem fazer? Não, fica à vontade, tanto faz. Acho que
Paulo pode responder, ou se eu me sentir à vontade também respondo, acho que tranquilo assim. Essa primeira pergunta, quem responde então? Pode ser Paulo? Tem que abrir o microfone, Paulo. Seu microfone está fechado. E quer ir falando, Marcelo? Acho que Paulo está com algum problema na internet lá também dele. E também a gente Você pode escolheu o repetir? horário das lives, né? Porque 19 horas, quando a gente entra no Instagram, se a gente observar, é cheio de live, né? Então é a hora da live dos artistas, né? É a hora que a gente tá concorrendo aí com sertanejos, enfim, né? Então é um horário, assim, bem complicado pra gente estar trabalhando nessas plataformas. Pode ser, Marcelo? Pode ser, você pode repetir, Ana? O ensino à distância no Brasil, quando quase metade dos brasileiros não possui internet em casa. Como é que isso funciona? É isso, né? Porque assim, a gente está falando desse contexto de pandemia, né? Aonde é uma situação bem atípica que, de certa forma, assim, colocou, impôs, né? É uma situação que impôs, né? Às escolas, né? À sociedade de modo geral, às escolas essa situação, né? E aí eu entendo, né, que as escolas ou as instituições de ensino, de um modo geral, não devem, né, ficar passivas diante disso. Acho que as escolas elas têm um papel importante, elas devem estar ativas, elas devem produzir respostas em relação a isso. Ou seja, as escolas elas têm um papel social nesse momento de isolamento social, de pandemia, e esse papel social só é possível via as atividades remotas, né? Via o uso dessas tecnologias, que permite que a informação, né? Que a imagem, que o som, né? Que o conteúdo, que a mensagem, que a comunicação, que o gesto, né? Chegue até os alunos, chegue até as famílias, né? Quando a gente fala de atividade remota, isso é uma variedade grande, assim, não existe um modelo, né? Então, tem que considerar que público eu estou me referindo. É um público que tem acesso à internet, não tem acesso à internet, tem um acesso parcial, tem um acesso precário, né? Que tipo de acesso tem, né? E é em cima disso, e é a partir daí que as escolas precisam se organizar, né? Para estabelecer esse contato, esse vínculo. A outra coisa que eu tinha dito na minha fala é que é um erro, principalmente das redes públicas e a depender da região, se centrar no conteúdo e querer estabelecer esse ritmo que existia antes, porque se fizer isso, não vai ser efetivo, vai aprofundar, enfim, o processo de exclusão, na minha opinião. Então, o Brasil é um país extremamente desigual, que precisa levar em consideração essas diferenças e, a partir daí, adequar na medida do possível. E, nesse período de pandemia, as atividades remotas elas não podem estar centradas, né, exclusivamente nos conteúdos. O foco maior, na minha opinião, no meu entendimento, né, na minha avaliação, é que o foco maior deva estar no vínculo desse aluno com o mundo escolar, que o foco deve estar na questão do cuidado, né? Onde os alunos eles possam falar de como é que eles estão, do cotidiano deles, do professor mantendo um contato, da escola também mantendo contato, eventualmente, e a partir daí sim, poder trabalhar alguns conteúdos, né? Mas não ser esse o foco, e considerar a realidade, né, de cada grupo, né, de cada comunidade.
Então, Paulo teve um probleminha técnico, mas já voltou também, né? Então, a gente tem uma outra pergunta aqui também. Embora estando numa pandemia, tenho observado que os professores, que nós professores estamos utilizando e aprendendo a lidar com as novas tecnologias digitais. Como professor, qual a avaliação de vocês? Qual a sua avaliação? No caso, eu acabei de verificar assim, que Paulo caiu novamente, a internet dele não está legal. Então, Marcelo, qual seria a sua avaliação com relação a nós docentes? Sim, a avaliação de. Não entendi. Você poderia repetir, Cris? Embora estando numa pandemia, a professora relata aqui que observou que nós, professores, estamos utilizando e aprendendo a lidar com as novas tecnologias, né? Fomos forçados, de certa forma, a isso. Então, como professor, qual a sua avaliação a respeito disso? É isso. Eu acho que pode ser uma experiência muito bacana. Eu tenho acompanhado alguns professores, né, que trazem o testemunho, o depoimento, né, de aprendizagens, de que está sendo um momento rico, que está aprendendo muita coisa, que está sendo interessante, né? Mas tem também um grupo significativo de professores que eu tenho contato, né, que relatam, inclusive, um processo de adoecimento por conta disso. Tipo, eu nunca fiz uma videoaula e a secretaria quer agora que eu produza não sei quantas videoaulas por semana e há uma cobrança muito grande em cima de mim, né? E, diga-se de passagem, muitas vezes esse professor tendo que utilizar seus recursos próprios, né? Tem professores, inclusive, que estão gastando mais dinheiro porque estão botando uma internet melhor nas suas casas para poder dar conta dessas demandas. Então, nesse contexto, que é um contexto onde esse professor ele não está preparado, porque ninguém está preparado, mas há uma cobrança excessiva, há uma falta de condição. Então, esse professor ele vai vivenciar isso de uma maneira muito, eu diria isso, muito adoecedora, e nada produtivo, e nada satisfatório, não é uma formação no sentido pleno, né? É quase que uma tortura. E existem outros professores, num outro contexto, numa outra realidade, que estão reconhecendo esse momento como um momento rico de aprendizagem. Então, eu acho que a resposta é a gente analisar a situação e o contexto desse professor, né? E a cobrança, a pressão, claro que cobrança e pressão sempre existe. Quando eu falo cobrança e pressão é a demasiada e a falta de condição, né? Então, isso é um caminho, né? Diferente de outros contextos. Um fato que precisa também ser levado em consideração, Mariane, é que esse é um processo de precarização do trabalho docente, não é? E essa precarização, ela começa a partir das condições materiais do professor e também as condições materiais do discente. Então, resultado. Isso precisa ser levado em consideração. Você só tem um produto de qualidade quando você tem as condições adequadas de trabalho, você tem uma motivação acima de tudo, que é a questão do aprendizado do aluno final, e quando isso não é conduzido da melhor maneira, você tem um esforço inútil. O que é um esforço inútil? É um professor tentando se adequar às necessidades impostas pelo sistema e não há concretude do seu trabalho. Há um esforço, ele adoece, ele gasta o que não pode gastar muitas vezes e, resultado, não vê a consolidação do seu trabalho. E o que é mais perverso disso tudo? Se, por um lado, tem esse esforço inútil, por outro lado, o próprio Estado corta na carne. Ou seja, no processo avaliativo, o resultado não se adequa ao esperado, não é? E sofre, inclusive, a escola, a instituição, por conta disso. Infelizmente, não é? Infelizmente. É por isso que eu olho esse momento com muito cuidado e com muito carinho para que não venhamos a adoecer, não é? Sem necessidade. Aliás, doença nenhuma cabe em condição nenhuma.
Com certeza, Paulo. Com certeza, bastante pertinente isso. Eu tenho uma pergunta agora para passar para você, né? Já que você caiu, voltou, vou passar para você agora. Então, se a pandemia perdurar até agosto, setembro, permaneceremos parados até lá. Qual a dificuldade da universidade de implantar uma plataforma de aulas online? Por que a universidade ainda, né, a maior parte das universidades, né, a maioria delas, as públicas pelo menos, né, que é onde a gente atua, qual a dificuldade dessas universidades de aderirem às plataformas online, na sua opinião? A grande dificuldade é estrutural. Vamos lá, estrutural, já colocamos lá, não é? A gente não pode criar um estado de emergência e tratar as coisas a toque de caixa. O aluno se matriculou no sistema presencial, e isso tem que ser levado em consideração. Ele, se quisesse fazer uma educação à distância, ele teria se matriculado nessa modalidade de ensino. Ele se matriculou na modalidade presencial. Então, por conta da pandemia, vamos pensar de uma forma de atuação emergencial, não é? Então, olho para a minha universidade, eu olho para a minha unidade de trabalho. Vai ser sofrido, porque não temos laboratórios, não temos condição de ocupar minimamente, como eles estão pensando no retorno aí, né? Devagarinho, vamos com um grupo diminuto de alunos, vamos colocar metade da turma, não temos. Veja a sala de aula, embora tenha uma estrutura de sala de aula, mas para nós trabalharmos as metodologias ativas, que seria a melhor saída, ou a única saída que eu vejo nesse instante, né, que é você trabalhar uma parte presencialmente e outra parte utilizando as metodologias ativas, trabalhando com ensino híbrido, na tentativa na sala de aula investida, e temos uma outra questão, tudo isso é possível, mas temos um corpo docente que não é preparado, não é? Fizemos um concurso público recentemente, nos últimos 5 anos, pelo menos pelos editais que eu tenho levantado da UPE dos últimos 7 anos, todos eles lá falam da possibilidade do ensino à distância, mas no estágio probatório não foi oferecido, consta no edital, mas não foi oferecida a capacitação, e agora não pode ser feito de qualquer forma. Embora, né, temos que parabenizar a posição da nossa Prograde, porque ela é muito sensata no seu posicionamento. Temos que levar em consideração o posicionamento da universidade com relação a essa pandemia e esses direcionamentos que são dados pelo Ministério, não é? Mas até agosto, setembro, Mariana, sinceramente, eu não consigo ver uma maneira doce, romântica, esperançosa, para que tenhamos uma relação didático-pedagógica de qualidade. Quem acompanhou a live de Hernani no perfil da UPE Petrolina Oficial na semana passada, né, Hernani é docente do nosso programa, mas também é o pró-reitor de graduação. Ele falou um pouco sobre isso, né, Paulo? Justamente enfatizando isso que você acabou de falar, com todos os problemas que a gente sabe que a universidade pública tem, né? A formação do professor, nós realmente não fizemos concurso, né, para dar aula à distância, né? Acho que nenhum professor de universidade pública fez essa modalidade de concurso, né? E dentro dessa problemática ainda tem a questão do acesso também dos estudantes, né, que Marcelo também já colocou. A gente, em nível de mestrado, o mestrado é um outro nível de entendimento, né? Então, o nosso programa optou por não iniciar as aulas remotas, mas existem programas na UPE que estão fazendo as disciplinas remotamente, é um outro nível de entendimento, né? Isso ficou para cada programa definir, né? Mas é realmente uma temática que não se resolve da noite para o dia, né? Não se resolve. Mariana, vejamos o programa de pós-graduação, nosso PPGF-PPI. Nós temos alunos do Ceará, temos alunos do Piauí, temos alunos da Bahia, temos alunos de Pernambuco, não é?
Temos alunos com diversas dificuldades, vendendo café da manhã para comprar o almoço. Não é? São coisas que precisamos levar em consideração. Ou a educação pública ela é inclusiva ou não é? Né? Precisamos parar para refletir. A educação pública ela é inclusiva ou não é? Né? Se ela trabalha com o princípio da equidade, levando em consideração todas as possibilidades, e tentando trabalhar nessa dimensão, no momento que você insiste com o ensino remoto, com todas essas dificuldades, você vai adoecer o professor e você não vai alcançar o aluno. Porque o aluno, não vou para muito longe, não. Eu vou aqui para Pernambuco mesmo, vou para um município vizinho aqui de Petrolina, aqui a 50 quilômetros de distância. O aluno não tem internet, ele tem o equipamento para usar na universidade. Eu ouvi aqui uma professora relatar outro dia que ela recebeu um trabalho digitado pelo aluno no celular, ou seja, o trabalho chegou sem formatação, sem nada, e ela foi perguntar ao aluno: "Vem cá, menino, por que isso?" Eu disse: "Ó, professora, me desculpe, mas passei a tarde toda digitando o trabalho, mas o meu celular não tem um editor de texto e eu tinha que entregar isso na data." Nós estamos trabalhando em formação de professores, em formação do profissional, né? Então, a gente tem que ter cautela com tudo isso, porque vai dissociar o discurso dos nossos representantes com a prática, no final. Pois é, fica difícil falar em internet, né? Quando a gente tem um exemplo como esse, né? E fica difícil, mesmo que essa aula seja uma aula gravada, não seja uma aula ao vivo, né? A gente sabe que muitos dos nossos estudantes na internet que tem pacote de dados, e assistiu 3, 4 vídeos, acabou com o pacote de dados. É Mesmo que verdade. essa aula fique gravada e disponibilizada para depois, né? Ô, Mário, Então, eu estou falando demais, eu não falo assim. Olha, mas vou trazer um exemplo ali do grupo de pesquisa da turma lá da Espanha, né? Lá de Madrid. Ah, maravilha, o professor está dando aula remotamente, né? Não parou um dia sequer. Olha, no distanciamento social, as aulas vão continuar, eu vou dar minha aula na minha biblioteca e vocês vão assistir aula em casa. As operadoras liberaram a internet para as universidades. É a internet de qualidade, não isso sei é o se que um governo sério faz, Paulo, faz um contrato com as operadoras. não é? Ele tem acesso à internet de graça, não é? Os laboratórios, as bibliotecas liberam para os alunos, não é? Livros digitais que não se encontram em domínio público. Não é? Então fica fácil. Lá o aluno não tem que disputar com 4 ou 5 pessoas dentro de casa para agora é minha hora de internet, agora é minha hora de computador. Agora, ele tem que disputar. Não é? E o professor que não está preparado, aí ele tem que sentar o dia todo para aprender como fazer uma live. Professor Paulo, o dia todo, como fazer uma live. E agora? Faz o quê? Bota o texto aqui atrás, bota o texto ali, onde é que fica? Não é? O professor Marcelo já está acostumado aí, é pau para toda obra, não é? Então, são outras questões, não é? São outras questões que precisam ser levadas em consideração. É a nova modalidade de professor, professor youtuber, né? Estão chamando, né? Tem mais uma pergunta aqui. Eu vou passar essa pergunta para Marcelo, certo? Se estabelecendo por muito tempo essa modalidade de ensino, como o professor articula as avaliações e assegura a boa formação do estudante? Na sua opinião, Marcelo, como se daria isso? Encaixa nisso que eu estava pensando. Ó, eu tenho refletido o seguinte: como eu disse, né? Isso que a gente está vivendo de atividade remota é uma atividade remota em função de um contexto de pandemia, né? Então, é o que eu costumo estar refletindo, é como se a gente tivesse, e de uma certa forma nós estamos, numa situação de guerra, né? Numa situação de guerra, todos nós perdemos algumas coisas, né? As nossas vidas são abaladas. É insano
achar que nessa situação de pandemia a gente vai viver como nós vivíamos antes da pandemia. Então, as escolas, né, os pais, o MEC, né? E aí eu sinto que muitas vezes, eu acho que aí tem uma questão importante para a gente estar pontuando, assim, que no caso do Brasil, além das questões mais estruturais, da desigualdade, de acesso, etc., né, de um país marcadamente onde os problemas eles são marcados pela questão da exclusão, a gente tem um problema, né, para além do vírus, né, a gente tem um problema que é um problema da instabilidade política, né, que afetam as instituições, que afetam a sociedade. Então, a gente tem um desgoverno, né? A gente tem uma desorientação absurda, uma loucura, uma maluquice, né? Eu não vou nem falar do Ministério da Saúde, eu vou falar da educação, aonde você tem um Ministério da Educação que está completamente desencontrado com as secretarias de educação estaduais, né? Pelo menos a boa parte. Isso é um problema, porque isso agrava o problema. Porque se a gente tivesse, né, um governo com uma orientação mais orgânica, né, com posições mais de encaminhar as coisas, de clarear as coisas, de dar continência às ansiedades, aos problemas, de apontar soluções, de diálogo, claro que estaríamos vivendo uma situação ainda difícil, mas talvez menos agravada, como em outras sociedades, né? Não necessariamente ricas, é uma coisa importante para a gente comentar. Então, assim, eu vejo que a gente sempre vai ter alguma coisa a perder, né? nessa situação de guerra, entre aspas. Então, é um erro a escola achar que não, é que a gente vai reproduzir exatamente o que a gente estava reproduzindo antes, só que agora de um modo remoto. Então, é assumir que nós estamos vivendo uma situação diferente, né? E aí o calendário letivo tem que ser repensado. Ah, mas não pode perder, entre aspas, o ano letivo. Por que não pode? E o que é perder o ano letivo? Não é? E aí eu acho que valeria a pena estabelecer outros parâmetros de avaliação. E aí entra em questão esses outros parâmetros de avaliação. Porque a gente está preso a modelos de um outro mundo, de uma outra realidade, que não é essa que a gente está vivendo. Então, a gente não pode pegar o parâmetro de avaliação, o parâmetro de carga horária, o parâmetro de dias letivos e querer aplicar ele, né, aqui agora, como uma cama de Procusto, que se você não cabe na cama, você tem que esticar e a pessoa morre. Se é comprido demais, corta o pedaço do pé para caber na cama, não pode. Né? Então, a gente tem que se adequar a essa realidade, se adequar com outros conceitos de avaliação, de aproveitamento, de aprendizagem. Porque a gente vai usar os mesmos parâmetros, né, do que o aluno aprendeu ou não aprendeu, e a gente vai aplicar nesse contexto. Faz sentido isso? Faz sentido a gente definir que o período letivo tenha aqueles dias e tenha aquela carga horária agora? Faz sentido isso? Faz sentido eu impor que não, porque tem que ter o ano letivo, porque senão ele vai perder. Sim, e daí? Né, se a gente, entre aspas, perde 2 meses, 3 meses, 4 meses, entre aspas, porque não é perder, como a escola é a grande questão, e aí eu acho que tem uma positividade nas atividades remotas, usar esses recursos disponíveis, sabendo das limitações de cada comunidade, de cada grupo social, utilizar na medida do que for possível, né, para aproximar a escola dos alunos e das famílias. Qual é o papel social da escola nesse momento? O papel social da escola nesse momento é reproduzir o que reproduzia? Exatamente. A gente comumente a gente associa
o ano no calendário é o ano escolar. Não necessariamente tem que ser dessa forma, né? Nem a gente ter aquela questão conteudista, né? Uma nova forma de pensar vai ter que acontecer. Professora Aura está pedindo aqui para fazer a pergunta dela, viu, professores? Vou colocar aqui, ó, já está destacada aí. Mesmo considerando que a educação remota desvela ainda mais as diferenças de classe, ela também não desvela as práticas pedagógicas dos professores pautados em videoaulas sem atratividade? E aí, o que é que vocês acham? Quem tem filho pequeno em casa sabe que a gente está vendo as aulas dos filhos em casa agora, né? Mesmo considerando que a educação remota desvela ainda mais as diferenças de classe. Ela também não desvela as práticas pedagógicas dos professores pautados em videoaulas sem atratividade. Eu acho que nem sem atratividade, não, é sem questões que levem ao desenvolvimento do pensamento crítico, principalmente na universidade. O que é que nós temos aí, então, nessas videoaulas? O que é que ela tem que desperta o pensamento crítico? Nós vivemos hoje numa sociedade muito rica para isso, não é? Basta olhar o nosso macrosistema e as políticas que estão sendo discutidas. É interessante. O nosso ministro já sentou alguma vez, desde que tomou posse no Ministério, com os reitores para planejar a educação desse país, não vou pensar no país como um todo, não, de uma região, não é? Difícil, não é? Então, isso é interessante se discutir em sala de aula, pensar os rumos da política nacional, não é? O que seremos pós-Bolsonaro, não é? Como iremos reconstruir o que sobrar da educação do país, não é? E além de Bolsonaro, pandemônio, como diz Rita, né? Além de Bolsonaro, pandemônio. Então, nós vivemos momentos de reflexão. Mas provavelmente não seremos mais aqueles que éramos antes da pandemia. Não é? A pandemia será um marco para uma nova sociedade, acredito eu. Agora, se vai ser melhor, não sei. Eu sei que haverá o agravamento das diferenças, e isso já está assinalado aí, são as questões étnicas, são as questões de gênero, são as questões de raça. Então, você tem aí já um sinalar para essas condições. Não é? Agora, isso também vem nos vídeos, viu, Áurea? Os vídeos sem atratividades, realmente, é literatura marrom, não gera muita coisa, não. Mas, de uma forma ou de outra, a gente precisa pensar criticamente. Esse é o meu posicionamento. Marcelão, é com você. Marcelão, é com você. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo, Mariane? Tá nos ouvindo, Marcelo? Alô? Tá ouvindo? Agora estou. Tá. Eu estou dizendo, essa pergunta do Luiz aí. E como estabelecer critérios de avaliação para alunos com graus diferentes de acesso e equipamentos de conexão? Como fica o aprendizado? Acredito eu que ele está se referindo ao aluno que acessa pelo computador, o outro que só tem um smartphone para acessar, aí o outro tem um tablet, enfim, né? Essas diferentes formas de acesso e o outro ainda que não tem um pacote de internet, enfim. Como é que isso pode ser mediado? Luiz, são outros parâmetros, né? A gente tem que utilizar outros parâmetros, até o conceito mesmo de avaliação, né? Então, tem que considerar, por exemplo, a escola ela precisa fazer um mapeamento, né, dos seus alunos, né? Quais são as condições dos meus alunos?
de acesso, etc. e tal, né? E a partir daí, assim, eu tenho algum planejamento, né, dessas atividades remotas. Essas atividades remotas, elas não podem estar centradas exclusivamente no conteúdo. Acho que é muito mais uma relação aí de vínculo, de cuidado, de acompanhamento. Lógico, e aí, claro, os conteúdos vão estar embutidos, né, nisso aí. Mas os conteúdos eles vão aparecer de uma maneira muito mais secundária, como um desdobramento do vínculo e do cuidado da escola com esses alunos. Não, por exemplo, manda um áudio para mim, um vídeo, ou escreva, né, sobre a rotina da sua semana, falando das suas dificuldades, né? Ou um momento onde a gente possa se encontrar junto com um grupo de alunos em um ambiente virtual, se é possível, né? Se é possível, né? E a partir desses relatos, desses depoimentos, tá? Então, a avaliação, ela não é uma avaliação no sentido de uma avaliação onde eu vou criar uma métrica se ele reteve o conteúdo A, B ou C. Isso cai por terra, né? Isso cai por terra. É um outro sentido de avaliação. Inclusive, tem que ter avaliação, né? Tem que ter avaliação agora. Essa avaliação não pode ficar para depois, né? Esse momento em que os alunos estão vivendo, eles não podem ser integrados, né? Aí sim aos conteúdos a serem avaliados depois. Isso é uma possibilidade, né? Por que eu tenho que avaliar agora? Por que eu tenho que criar métricas de conteúdo agora, né? Então, de novo, é isso que eu estou colocando. Quer dizer, esses 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses que for, né? Eu tenho que usar aqueles parâmetros de outrora e aplicar agora? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Até porque não há condições, inclusive materiais, para isso, né? Mesmo que o governo, né, mesmo que o governo fosse sensível, mesmo que o governo fosse um governo racional, né, eu digo o governo federal, e disponibilizasse recursos para pacote de dados, etc. e tal, daqui que tudo isso fosse implantado, que o nosso professor fosse preparado, 4, 5, 6 meses já se passaram. Então, não é uma coisa irreal querer transpor um parâmetro e condições de ensino e de escola de outrora para agora. Olha aí, continuando aí, Marcelo, gostei muito da sua posição, que ela é bastante realista, não é? Embora surreal, a estrutura vigente, ela é bem realista. E na perspectiva da lógica atual, o aluno vai ficar no prejuízo, porque há uma necessidade de um espaço para guardar todas as informações administradas, para que aquele menino, aquele celular dele, tenha acesso à internet, e possa ter acesso a essa informação, como naquele dia que o professor ministrou a aula e ele não pôde estar presente. Então, por mais que se crie todas as condições ideais para que ele possa ter acesso a isso, o certo é pensar em outra forma de avaliar. A avaliação é interessante desse período, o que vai ser parametrizado. Agora, a gente não pode esquecer que também precisa se dar atenção ao que vai ser cobrado lá adiante, né? Porque com a insensibilidade desse governo perverso que está aí, e a perversidade não é o que ele faz, mas é o que ele deixa de fazer, que é o pior tipo de perversidade. Não é que ele faz nada de ruim, é que ele não faz nada. Não faz nada. Ele não conhece a realidade do país, ele não conhece a realidade dos professores, ele não conhece a realidade das pessoas que faz parte dessa grande sociedade. Infelizmente, conhece só ali o contexto familiar, os contextos ali presentes só, infelizmente, é isso que me passa, e eu acho que passa também para boa parte da população brasileira. Ok, Paulo, vamos passar. A gente vai já se encaminhando, a gente tem 3 perguntas ainda, certo? Então, o ensino remoto não seria uma preocupação apenas com o conteúdo?
E a aprendizagem, como é visualizada nesse contexto? Bom, sem, é, é algo que não é levado em consideração agora. Ou você leva na perspectiva do que o professor Marcelo ele colocou muito bem ainda há pouco, não é? Pensar uma outra lógica de relação educacional para esse momento, é? Ou não se tem nada. O ensino remoto, ele de fato é conteudista, mas é um conteúdo que é aquele naquele momento. Não há possibilidade do menino que não pôde assistir aquela transmissão ter acesso no momento em que ele tem acesso à internet. Volto a falar, educação à distância é uma coisa, educação remota é outra, ensino remoto é outra coisa. Tá? Por mais que se fale da educação à distância, tem uma estrutura, né? Se a lógica é privatista ou não, de uma forma ou de outra, é uma modalidade, é legal, ela funciona e ela tem uma estrutura para isso. Passei os 2 últimos anos saindo Brasil afora para avaliar instituições de ensino à distância. Não é? Tem que apresentar as condições adequadas para isso. Não é? Recepção e transmissão de dados, material didático adequado, processo formativo e etc. Só que também chega na EAD, como chega também na educação presencial, no ensino presencial, as falhas formativas da educação básica. As mesmas dificuldades que nós temos com 40, 30, 40, 50 alunos em sala de aula, que são problemas diversos, desde coisas como regência e concordância, como outras coisas mais, na educação à distância, isso é um bom, não é 40 e 50, é 250, 300, não é? Então, são proporções. Agora, ensino remoto é distinto de educação à distância. E educação à distância, pelo menos, tem um arcabouço institucional para ele funcionar. O ensino, o ensino remoto é um arrumadinho. Aqui em casa eu chamaria um armengue para colocar uma peça empendurada na parede. É isso que é o ensino remoto, é isso que é a educação remota. Agora, volto a falar, isso no processo de formação inicial principalmente. Na formação continuada e em várias atividades outras associadas às metodologias ativas, no ensino híbrido e tudo mais, é uma poderosa ferramenta quando controlada, acompanhada, e dentro de uma metodologia. Mas Ô, Paulo, só um avisozinho, te interromper, só para um avisozinho, o pessoal que está no Instagram. O Instagram vai cair daqui a pouco a transmissão, mas eles fiquem lá que a gente retorna, porque o Instagram com 1 hora ele derruba, certo? Desculpa aí ter te interrompido. A gente tem mais uma outra pergunta. Qual a visão que a sociedade terá pós-aula não presenciais? Será positiva ou negativa em relação à educação, na sua opinião, Marcelo? Da minha escola, né? Eu estou com saudade dos meus colegas. Ela teve uma dificuldadezinha, né? A escola teve uma dificuldadezinha na plataforma, no ambiente virtual, e só tem pouco tempo que eles tiveram contato, e muito recentemente ela pôde ver a professora dela, é uma professora que ela gosta muito, e que ela viu numa atividade online, né? Como essa aqui. E aí depois ela saiu tão contente, ela disse, olha, acabei de ver minha professora, assim, ela falou emocionada, né? Eu estava conversando com uma orientanda minha que desenvolve um trabalho numa escola pública do estado da Bahia, numa região periférica aqui do município de Juazeiro, portanto,
boa parte dos alunos oriundos, né, de classes sociais mais vulneráveis. E aí ela estava dizendo assim, poxa, Marcelo, eu estou tão preocupada com os alunos que eu acompanho, porque a escola, para muitos desses alunos, era o melhor espaço da vida deles, né? Porque pelo menos tinham cuidados, né, pelos professores, pela equipe pedagógica, né, aprendiam alguma coisa, e agora eles estão sem esse espaço. Então, eu acho que a gente vai voltar, os alunos vão voltar com uma disposição, né, de querer rever, né, de retomar a escola. Eu acho que cada instituição cabe nem essa vontade, né? Eu acho que isso é uma coisa uma coisa. Tá ouvindo? Agora sim, Marcelo, voltou. Tá. Então, a outra coisa importante, né, é a gente saber ouvir o outro, né? A condição primária, né, do diálogo é a capacidade de ouvir. Então, a gente precisa ouvir os nossos alunos e a gente precisa ouvir as famílias e a gente precisa ouvir os professores. Como essa situação de ensino remoto, etc., porque a depender da situação, as experiências vão ser muito diferentes, variadas, como essa situação de ensino remoto está sendo para você? Está sendo bom? Está sendo ruim? O que está sendo bom? O que está sendo ruim? O que é demais? O que falta? Eu acho que a gente tem que ouvir bem, né? Muito mais disponível, sim, no torno, né? A gente poder dar continuidade àquilo que deu certo, né? Não estabelecer uma atividade remota, isso aí jamais. Mas eu digo, inclusive nas atividades presenciais, nas atividades convencionais, no ensino híbrido, né? Então, entender o que deu certo, o que não deu certo, o que foi bom, o que não foi. A gente precisa aprender. E, para isso, acho que a gente precisa agora ouvir, né? Ouvir dos nossos alunos, ouvir dos professores, ouvir das famílias. Ok, Marcelo. Paulo, a renda média das famílias hoje é equivalente a R$ 820. Como ter acesso às tecnologias? Quando ela é fornecida pelo Estado. Eu falei ainda há pouco, o aluno tem internet na universidade, que lá ele tem o pé livre e tem acesso. Agora nós temos uma internet cara e de baixa qualidade. Outro dia saiu publicado, 51% dos lares do Nordeste não tem acesso à internet. E aí? Não tem acesso à internet. Internet de qualidade. Aí quando você pensa, 800 e poucos reais vai dividir com alimentação, manutenção da casa e tudo mais, não sobra dinheiro para a internet. Mas só são 25% que não tem internet dos brasileiros, Paulo. 25% é pouca coisa. Mas é 25% para aqueles dados que você tem no celular, Mariane. Aquele que você assiste, um filme foi embora, isso é um engodo. Internet de qualidade para que você possa assistir uma transmissão dessa, não é para todo mundo não, Mariane. 1/4 das pessoas não tem como assistir, mas é pouca coisa, né? Como dizem alguns. Não é?
É isso, né? Ô Marcelo, para finalizar, tem uma pergunta aqui que eu acho que ela é mais direcionada para você, que era a professora Tatiana, que é professora do nosso curso de História. Ela viu que você falou um pouquinho sobre o apoio emocional aos estudantes. Aí ela queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Importante. Das escolas agora é muito mais um papel social voltado ao cuidado do que ao conteúdo, não é? Então, a atividade, por exemplo, a atividade remota, considerando tudo isso que nós falamos, né, da realidade, do acesso, se tem acesso ou não, etc. e tal, mas assim, eu conheço os meus alunos, digamos, eles não têm um pacote de dados potente e tal, mas eles usam os parcos dados que tem do celular e se comunicam via WhatsApp. Então, é pelo WhatsApp que eu vou me comunicar com eles, né? Então, eu posso, por exemplo, pedir para que eles produzam um texto, né? Falando um pouquinho do cotidiano deles durante a semana. Isso, mas não é todo dia, não, né? São atividades, algumas vezes por semana. Como é que eles estão, né? Ou passar um áudio, ouvir, dar um feedback, né? Falar também da minha experiência. Se tem um acesso um pouquinho melhor, fazer um áudio, né? Um vídeo áudio com eles, né? Então, são gestos e atividades que simbolizem isso, assim, uma atenção, uma preocupação, um cuidado. O professor ligou para mim, o professor mandou uma mensagem, ele quer saber como é que eu estou, né? Aí eu estou podendo falar para alguém da minha vivência, do que eu tenho feito, do que está sendo bom, do que está sendo ruim, do tédio, da tristeza, da agonia que eu estou vivendo, dos meus pensamentos, da minha saudade da escola, do meu projeto, o que é que eu espero do pós-pandemia, né? Aproveitar essa temática, já que se for o caso, né? Aproveitar essa temática da pandemia, então eu posso, a partir daí, aí sim eu posso trazer os conteúdos de química, né? De biologia, né? De física, de matemática, trazer a história das pandemias, a história das doenças. Isso já existiu alguma vez na história do Brasil, né? Como foi isso? Já aconteceu outras vezes? Em que contexto? Em que situação? Então veja que os conteúdos eles podem até aparecer, mas eles aparecem como um desdobramento num contato e numa relação que se dá muito mais pela via do cuidado, da preocupação, da atenção, da consideração, da aproximação da escola com a família e com o aluno. Muito mais isso do que essa loucura que a gente vê aí muitas vezes, né? Ok. Agradecer vocês por essa noite, na realidade, né? Então, vários comentários, o pessoal elogiando bastante o debate que foi travado realmente, né? Então, a gente teve audiência tanto pelo Instagram como pelo Facebook, de alunos do nosso programa, de professores e professores de outras instituições, né? Eu acho que o objetivo foi justamente esse. Então, agradecer demais ao professor Marcelo pela disponibilidade, ao professor Paulo também pela disponibilidade. Vocês querem falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Gostaria de agradecer o convite mais uma vez e parabenizar o programa por essa iniciativa. Isso, ela tem um impacto muito grande, não só porque vai esclarecendo alguns pontos para os nossos alunos que estão ansiosos por começar o curso, para aqueles que ingressaram agora no programa, e aqueles que estão na fase de construção das suas dissertações. É uma oportunidade de matar a saudade de todos e de estarmos juntos de alguma forma. Então, já estamos aguardando ansiosos pelo nosso segundo encontro, né? Aí a Raimunda, a professora Áurea já está colocando ali, né? Nós vamos trabalhar as tecnologias como instrumentos do trabalho docente, com o professor Hernani e a nossa Mariane Luiz Marinho,
Mendes, a nossa mediadora de hoje, vai estar semana que vem falando sobre as tecnologias como os instrumentos de trabalho docente, isso é muito importante. Gente, um grande abraço a todos. Então, o professor Marcelo, ele caiu, né? A internet dele deve ter dado algum problema. Então, como o professor Paulo colocou, eu hoje estou mediando aqui esse encontro, né? Agradeço também a professora Áurea pelo convite, né? Ela me convidou para estar aqui fazendo essa mediação. Avisada a nossa próxima live, como o Paulo já reforçou, né? Tecnologias como instrumento do trabalho docente. Vão estar presentes o professor Hernani Martins, professor do nosso programa, e eu também vou estar conversando um pouquinho com ele sobre isso, né? Então, a gente agradece a audiência de todos e todas, quer seja via Facebook, quer seja via Instagram, né? E até o nosso próximo encontro, né? E a gente não pode finalizar sem pedir para todos ficarem em casa, né? Nesse momento, ficar em casa salva vidas. Então, boa noite a todos e a todas e até a próxima.